Mas você tem muito mais notícias hoje conosco no Jornal Gente. Agora nós vamos direto a Porto Alegre, que o Guilherme Macalossi vai atualizar para a gente a situação no Rio Grande do Sul. Bom dia para você, Macalossi. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News. E aqui no Rio Grande do Sul se pôs uma polêmica após o governador Eduardo Leite, depois de várias entrevistas concedidas nos últimos dias, ter defendido o adiamento das eleições no Rio Grande do Sul. Virou um assunto secundário, mas ainda dentro da política, com enorme polêmica de vários atores políticos no estado, que manifestação, inclusive, em off de líderes de outras legendas e também, inclusive, de gente do Poder Judiciário. O governador Eduardo Leite falou isso originalmente ao jornal O Globo. Disse que discutir eleição e debater os prazos eleitorais em meio às enchentes, ao processo de recuperação do estado, seria negativo, inclusive para o esforço de recuperação. Ontem à noite, em entrevista à Roda Viva, ele recuou, após muitas críticas. E é necessário fazer algumas ponderações aqui em relação à declaração original do governador, porque existe uma regra constitucional que estabelece o calendário eleitoral a cada 4 anos, mandatos que mudam tanto para o governo municipal quanto para os governos estaduais e federal, além das mudanças nos legislativos. Isso tudo obedece vários pontos que estão previstos na regra constitucional e que não poderiam mudar, inclusive porque fazem parte da Constituição nas chamadas cláusulas pétreas. O governador chegou até mesmo a mencionar o precedente da pandemia. Mas é necessário lembrar sempre que na pandemia a eleição mudou de data, mas ocorreu no ano em que estava prevista, com todas as dificuldades inerentes àquela situação. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos, é verdade, municípios que foram destruídos. E daí, pontualmente, terá de se ver a situação de cada um deles, para a viabilidade de realização de eleição. Por exemplo, Mussum, Roca Salles, Eldorado do Sul, dentre outros, não parecem ter condição mínima de ter processo eleitoral, até porque a cidade já não existe mais. Eldorado do Sul ficou submersa. O próprio prefeito, em muitas entrevistas, disse que não havia restado absolutamente nada do local. E nós poderíamos mencionar outros municípios dos mais de 400 que foram afetados no Rio Grande do Sul. Mas também é importante destacar que nem todos os municípios afetados vivem situação de calamidade. E da forma como o governador se manifestou originalmente na entrevista ao Globo, ele parece ter, digamos, tocado num ponto que gerou uma discussão sobre uma situação inexistente no estado. Sim, há calamidade em muitos locais, mas a calamidade não é generalizada. Tem muitos municípios que foram afetados, é verdade, mas que têm plenas condições de realizar a eleição em 2024, como está no calendário eleitoral. Exatamente por isso, e por negativas que foram dadas em off, inclusive por ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o governador recuou ontem, disse, inclusive, que há problemática envolvendo o calendário das eleições, como disse, repito, previsto constitucionalmente, portanto, teria de se fazer um debate dentro do Congresso Nacional, inclusive com a possibilidade de apresentação de uma emenda constitucional que seria necessariamente discutida no Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto, entretanto, que o governador não levantou e que merece a análise política e técnica é a viabilidade técnica das eleições, porque os sistemas de armazenamento das urnas eletrônicas aqui no Rio Grande do Sul, em parte, acabaram sendo afetados pelas cheias. Várias urnas eletrônicas que estão em Porto Alegre, depois são distribuídas pelo estado, elas acabaram destruídas, na medida em que na área central de Porto Alegre, em que há toda a estruturação da justiça, houve alagamento.
Então, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que fazer análise junto ao Tribunal Regional Eleitoral se existem condições de mover urnas eletrônicas de outros locais para abastecer o Rio Grande do Sul e poder realizar a eleição com normalidade dentro das condições do Estado. Fato é, entretanto, que o governador tocou num assunto que pode levar a um debate positivo em relação a outro. Não me parece que no Rio Grande do Sul teremos o adiamento generalizado das eleições. Talvez a troca da data em alguns locais que foram severamente atingidos pelas chuvas. Agora, o ponto de interrogação que deve ser feito por todos é se, com o efeito das chuvas sobre as condições técnicas aqui no Tribunal Regional Eleitoral, há a possibilidade dos municípios serem plenamente atendidos da forma como ocorreram em pleitos anteriores. E vamos voltar.